Alguns segredos não permanecem ocultos. No meio da pacata região do Kansas, o dia a dia de um fazendeiro se transforma em uma descoberta que muda tudo. O que há sob suas terras? Observe com atenção. A resposta pode te surpreender. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e nos contar de onde você está assistindo nos comentários. O sol da manhã surgiu lentamente sobre as vastas planícies de Red Creek, no Kansas, tingindo a grama seca com tons dourados. A cidade era pequena, tranquila e esquecida pelo tempo. Nada de especial jamais acontecia ali. As pessoas viviam vidas simples, falavam pouco e trabalhavam duro para manter o que tinham. Para a maioria delas, a terra não era apenas propriedade. Era memória, legado e lar. Entre elas estava Walter Green, um homem cujas mãos estavam ásperas por muitos anos de trabalho na lavoura e cujos olhos mostravam a calma de alguém que há muito havia parado de esperar surpresas da vida. Seu rancho ficava nos arredores da cidade, uma grande extensão de terra com celeiros antigos e cercas de madeira prateadas por anos de vento e chuva. Antes dele, havia sido a terra de seu pai, antes ainda, de seu avô. O mundo de Walter girava em torno daquela terra, do seu gado e do ciclo natural das estações. Aquela manhã começou como qualquer outra. O cheiro de feno se misturava com o leve aroma do orvalho. Walter encheu um balde de ração, chamou suas vacas pelo nome e ouviu seus mugidos suaves e felizes enquanto se aproximavam. Suas botas afundavam um pouco na terra macia enquanto ele caminhava pelo campo. Para um homem perto dos 70 anos, ele ainda era forte, embora suas costas doíssem pelos longos dias e noites ainda mais longas. Dentro da casa da fazenda, as paredes estavam cobertas de fotos antigas, rostos em preto e branco sorrindo levemente, como se viesse de outra época. Sua falecida esposa, Mary, sorria em uma delas, com a mão repousando delicadamente em seu ombro. Ela havia morrido 5 anos antes, e desde então a casa se tornara silenciosa. Seus filhos moravam longe, em cidades onde o som do vento na grama não significava nada. Cartas chegavam às vezes, telefonemas também. Mas Walter preferia a companhia de sua terra. Ela nunca o esquecia. Ao atravessar o pasto distante, o ar parecia mais pesado que o normal. O céu estava claro, mas o chão parecia mais escuro. A terra estava recém-remexida pela chuva da noite anterior. Ele parou perto da cerca oeste, onde um velho carvalho estendia seus galhos como um guardião. Foi então que algo lhe chamou a atenção. Um brilho metálico entre as raízes. A princípio, pensou que fosse um pedaço de sucata, talvez uma ferramenta perdida ou uma peça de máquina de muitos anos atrás. Mas quando se ajoelhou e limpou a terra, seus dedos tocaram ferro frio. Era uma alça, grossa e gasta, saindo do chão em um ângulo estranho. Uma sensação estranha o invadiu. Ele se levantou lentamente, olhando ao redor. Não havia sinal de mais nada, apenas o vento sussurrando na grama. A curiosidade o venceu. Pegou sua pá do trator e começou a cavar. O solo estava duro, mas cedeu a cada empurrão, revelando mais metal por baixo. O objeto era maior do que ele esperava, muito maior. A terra grudava em suas laterais, escura e úmida. Conforme cavava mais fundo, a forma se tornava mais nítida. Não era uma peça de máquina. Era uma caixa. Não, um cofre. Um cofre pesado, enferrujado e antigo, meio enterrado em suas terras. Walter parou, apoiando-se na pá, respirando com dificuldade. Enxugou o suor da testa, espalhando terra pelo rosto sem perceber. O cofre parecia muito antigo, com a superfície marcada pela ferrugem e pelo tempo. Ele conseguia distinguir alguns números tênues gravados na frente, os restos de um cadeado de combinação que há muito emperrara. Olhou fixamente para ele, tentando entender por que algo assim estaria enterrado ali. Suas terras pertenciam à família há quase um século. Se o cofre estivesse ali o tempo todo, alguém devia tê-lo colocado ali por algum motivo. Ele tocou o metal e um arrepio percorreu seu braço. Não era exatamente medo, mas preocupação. A sensação de ter encontrado algo que deveria permanecer escondido. Mesmo assim, não conseguiu se conter. Afinal, aquelas eram suas terras.
O que quer que estivesse sob elas lhe pertencia. A ideia o encheu de um estranho orgulho e um medo silencioso ao mesmo tempo. Voltou para o celeiro, pegou uma corrente e a prendeu na traseira do trator. O motor rugiu, ecoando pelo campo vazio. Lentamente, com cuidado, ele enrolou a outra ponta da corrente em volta do cofre e a apertou. O trator trabalhou duro enquanto ele puxava, as rodas levantando lama até que, com um profundo rangido de metal, o cofre se soltou do chão e caiu de lado. Ficou ali como um animal ferido, coberto de lama, silencioso e carregado de segredos. Walter desligou o trator e ficou ao lado, olhando fixamente. O sol estava mais alto agora, aquecendo a nuca, mas ele mal percebeu. Sentia o peso do tempo oprimindo. O pensamento de que aquele objeto havia dormido sob suas terras por muitos anos, talvez mais. Lá dentro, poderia haver qualquer coisa. Tesouros de família, dinheiro, armas ou algo muito pior. Ele se agachou e passou os dedos pela fechadura, mas ela não se moveu. Podia ouvir o som fraco do metal ticando enquanto esfriava ao sol. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer. A parte inteligente dele sussurrou que provavelmente era apenas lixo. Talvez um antigo cofre enterrado durante a guerra. Mas outra voz, mais calma e teimosa, dizia-lhe que o que quer que estivesse lá dentro não deveria ser mexido. Ele ficou parado ali por vários minutos, a brisa puxando suavemente seu chapéu, antes de recuar. Hoje não, murmurou. Não sozinho. Naquela noite, Walter não conseguiu dormir. A casa rangia baixinho na escuridão, e o som do vento lá fora parecia mais alto que o normal. Ele sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de café frio, encarando suas mãos ásperas. Sua mente vagou para as histórias de seu pai. Como, durante a década de 1940, soldados passaram pelo Kansas, estabelecendo pontos de abastecimento temporários e campos de treinamento. Seu pai havia dito certa vez que partes da terra tinham sido alugadas para os militares durante a guerra, embora nunca tivesse dito exatamente onde. Seria aquele cofre uma relíquia daqueles tempos? Poderia conter algo perigoso ou algo especial? As perguntas rondavam sua mente como pássaros inquietos. Por volta da meia-noite, ele se levantou e foi até a janela. A lua pairava baixa sobre os campos, tingindo de prateado as formas dos celeiros e cercas. Lá longe, no pasto distante, ele mal conseguia distinguir a silhueta escura do cofre. Parecia menor agora, quase inofensivo, mas sua presença o enchia de preocupação. Ele se virou e sussurrou uma oração, um hábito que quase esquecera desde a morte de Mary. Então, tomou uma decisão. Amanhã, ligaria para o xerife. Quaisquer que fossem os segredos que aquele cofre guardava, não permaneceriam enterrados por muito tempo. Apagou a luz e subiu as escadas para o quarto. Lá fora, o vento trazia o leve cheiro de chuva. À distância, o trovão ribombava suavemente, como se o próprio céu estivesse avisando de que o passado estava prestes a ressurgir. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e carregada de nuvens, o tipo de manhã que deixa o ar denso e lento. Walter Green estava na varanda, com uma xícara de café preto aquecendo as mãos, e olhava fixamente para o pasto a oeste, onde o cofre jazia meio escondido sob uma lona. A chuva da noite anterior havia amolecido o solo novamente, manchando o metal com lama fresca. Ele não havia dormido muito, e o cansaço era evidente em seus olhos, mas a curiosidade era mais forte que a fadiga. Ligara para o gabinete do xerife logo após o nascer do sol, deixando uma mensagem sobre o que encontrara. Agora, não havia nada a fazer a não ser esperar. O vento soprava pelos campos, trazendo o cheiro de grama molhada e terra, e o único som era o zumbido baixo dos insetos despertando para o dia. Walter pousou sua xícara, tirou as luvas e caminhou em direção ao cofre. Ao chegar perto, a visão o paralisou novamente. O cofre parecia mais antigo à luz do dia, sua estrutura de ferro marcada por ferrugem e cicatrizes. Os números na fechadura eram difíceis de ler. A maquinita emperava. Ele se agachou ao lado e limpou mais lama, traçando as bordas da porta com os dedos. A superfície era sólida, pesada e inflexível. Bateu levemente com os nós dos dedos, ouvindo o eco abafado lá dentro.
O que quer que estivesse ali, estivera lacrado há muito tempo. Levantou-se e olhou ao redor do campo, imaginando como aquele lugar fora muitos anos atrás. Talvez soldados tivessem estado ali um dia. Talvez seu próprio avô tivesse caminhado por aquele mesmo pedaço de terra e soubesse o que estava enterrado ali. O pensamento deixou-o inquieto. Disse a si mesmo que estava sendo bobo, mas a sensação não o abandonava. No meio da manhã, as nuvens começaram a se dissipar. A luz do sol entrava em finas faixas, brilhando na superfície metálica. Walter pegou suas ferramentas e começou a cavar ao redor do cofre novamente, alargando o buraco para poder ver se havia mais alguma coisa enterrada por perto. A pá afundava facilmente na terra úmida, liberando o cheiro de terra e raízes. Depois de alguns minutos, ele descobriu os cantos do cofre com mais clareza. Era maior do que ele imaginava, cerca de 1,20 metros de altura e quase a mesma largura. Enxugou a testa, com a camisa grudada nas costas devido ao esforço. Enquanto cavava, encontrou pequenos pedaços de madeira e metal espalhados pela terra. Pregos enferrujados, dobradiças quebradas, talvez partes de um caixote velho. Tudo indicava que algo havia sido feito de propósito, não um acidente. Alguém o havia enterrado ali com cuidado. Quando terminou, Walter sentou-se num balde virado de cabeça para baixo e examinou o cofre novamente. Pensou em tentar abri-lo ele mesmo. Tinha um pé de cabra no celeiro, talvez forte o suficiente para arrombar a porta. Mas quanto mais olhava para a fechadura, mais percebia o quão errado aquilo lhe parecia. Se aquilo fosse perigoso ou militar, ele poderia se machucar. Se tivesse pertencido a outra pessoa, não era seu direito arrombá-lo. A ligação para o xerife pareceu a única coisa inteligente que fizera o dia todo. Mesmo assim, não conseguia se livrar da tentação. Voltou para o celeiro e saiu carregando o pé de cabra. De pé sobre o cofre, pressionou a ponta de metal na fresta entre a porta e a moldura, empurrando levemente. O cofre não se moveu, nem um pouco. Estava bem lacrado, e aquela resistência foi suficiente para detê-lo. Largou o pé de cabra no chão e suspirou. O som de pneus na brita chamou sua atenção. Ao longo da estrada de terra, uma caminhonete branca vinha em direção à casa. Walter sentiu um pequeno alívio. Finalmente, alguém mais veria. A caminhonete parou junto à cerca e um policial desceu, alto e de ombros largos, usando óculos de sol espelhados e um distintivo que brilhava ao sol. "Bom dia, Sr. Green", chamou ele. O xerife disse que o senhor encontrou algo em comum. Walter assentiu e fez um gesto para que ele se aproximasse. "Por aqui", disse ele. Juntos, caminharam pelo pasto até que o cofre apareceu à vista. O policial assobiou baixinho. "Bem, isso é algo que não se vê todos os dias." Walter explicou como o havia encontrado. O brilho do metal, a escavação, o trator puxando-o para fora. O policial ouviu atentamente, agachando-se para verificar a superfície. "Parece militar", disse ele depois de um momento. "Antigo, talvez dos anos 40. Difícil dizer. Vou avisar o xerife pelo rádio e pedir para alguém do esquadrão antibombas vir até aqui. Não podemos correr riscos com coisas assim." Walter concordou, embora as palavras lhe causassem um aperto no estômago. O policial ficou por um tempo, tirando fotos com o celular e marcando a área com fita amarela. Quando ele saiu, Walter ficou sozinho novamente, o zumbido do caminhão se dissipando atrás dele. As horas passaram lentamente. Ele voltou às suas tarefas, consertando uma cerca e alimentando o gado, mas seus pensamentos continuavam voltando àquele pedaço de terra. À tarde, o céu havia clareado completamente e o calor cintilava pelos campos. Walter sentou-se na varanda observando a estrada até que finalmente viu 2 SUVs pretos se aproximando. Desta vez, havia mais pessoas, policiais uniformizados, um homem com uma jaqueta escura com os dizeres "desativação de explosivos" nas costas e outro com roupas comuns carregando uma prancheta. Eles se apresentaram educadamente, pediram que ele ficasse atrás da cerca e começaram a trabalhar. Walter observou a distância, com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Os homens se moviam lentamente, testando o ar, batendo no metal, conversando em voz baixa.
Um deles colocou uma pequena câmera por um buraco perto da dobradiça. Eles falavam em rádios, seus movimentos cuidadosos e planejados. Walter não conseguia ouvir muita coisa, apenas fragmentos, enferrujados, não reativos, estáveis. Mas aquelas palavras lhe davam esperança. Conforme o sol começava a se pôr, a equipe terminou a inspeção. O homem de jaqueta caminhou até ele, com as luvas ainda empoeiradas. Senhor Green, podemos afirmar com segurança que isso não é perigoso. Não mais, disse ele. Por isso que esta aqui desde a Segunda Guerra Mundial. Talvez seja parte de um antigo depósito de suprimentos. O senhor fez certo em nos chamar. Walter respirou fundo. E agora? Perguntou. Voltaremos amanhã para abri-lo adequadamente, respondeu o homem. Precisamos de ferramentas melhores e de uma unidade de contenção, por precaução. Mas seja lá o que estiver lá dentro, não vai explodir sua plantação. Ele sorriu levemente antes de voltar para a caminhonete. Quando partiram, a luz estava diminuindo. O cofre permaneceu no pasto novamente, silencioso, à espera. Walter ficou ao lado dele, o ar esfriando ao seu redor, as primeiras estrelas aparecendo no céu. Ele se sentia aliviado e inquieto ao mesmo tempo. O mistério ainda estava lá, fora de alcance. Ele passou a mão pela superfície áspera uma última vez antes de cobri-la novamente com a lona. Enquanto caminhava de volta para casa, o som do vento na grama alta o fez lembrar de um sussurro, suave, distante, quase como uma voz chamando do passado. Naquela noite, quando apagou as luzes e olhou pela janela, pôde ver o contorno tênue do cofre sob o luar. E por um instante, pensou que parecia menos um objeto e mais uma sombra que esperava muito tempo para ser encontrada. A manhã seguinte chegou clara e fresca, o tipo de manhã nítida do Kansas que trazia o cheiro de poeira e luz solar. Walter Green estava parado junto à cerca, observando duas caminhonetes sem identificação descerem sua entrada de cascalho. O ronco dos motores quebrou o silêncio da pradaria. Os veículos pararam perto do celeiro e vários homens saíram. Policiais uniformizados, um detetive com um casaco marrom simples e dois técnicos com luvas grossas. Walter enxugou as mãos na calça jeans e caminhou em direção a eles. O homem de casaco marrom estendeu a mão. Tenente Matt Rogers, disse ele. Conversamos ontem. Foi você quem encontrou o cofre. Walter assentiu. Isso mesmo. Ali perto de cerca oeste. Rogers assentiu brevemente, com os olhos percorrendo o campo aberto. Vamos dar uma olhada. Atravessaram o pasto juntos, as botas rangendo na grama seca. O cofre ainda estava onde Walter o deixara, meio coberto pela lona. Os policiais a retiraram e o metal brilhou um pouco à luz da manhã. A superfície parecia ainda mais áspera agora, a ferrugem mais profunda, as dobradiças quase emperradas. Rogers agachou-se ao lado, passando a mão pela lateral. Velho, disse ele baixinho. Pode ser dos anos 40, talvez até antes. Parece algo que se vê em um navio de transporte militar. Um dos técnicos ajoelhou-se ao lado dele, desembalando ferramentas de uma caixa preta. Vamos começar devagar, disse ele. Se isso foi lacrado durante a guerra, não podemos presumir que seja seguro até sabermos o que tem dentro. Walter ficou a alguns passos de distância, com as mãos nos bolsos, tentando manter a calma, embora seu coração acelerasse a cada clique das ferramentas. Trabalharam com cuidado. O ar se encheu com o som de metal raspando e o cheiro forte de óleo enquanto limpavam as dobradiças. Rogers fazia perguntas a Walter enquanto a equipe trabalhava. A que profundidade estava enterrado, se alguém de sua família havia servido na guerra, se havia alguma construção ali antes. Walter respondeu o melhor que pôde. Seu avô era dono daquelas terras naquela época, disse ele, mas nunca falava sobre o exército. Ele apenas cultivava trigo e criava gado. Rogers assentiu pensativo. Pode ter sido arrendado pelo governo por um tempo, disse ele. Eles montaram pequenos depósitos por todo o Kansas durante a guerra. Às vezes, simplesmente deixavam coisas para trás. Walter não sabia o que dizer. A ideia de que algo de uma guerra travada há 80 anos estivesse enterrado em seu campo fazia o chão, sob suas botas, parecer mais pesado.
Depois de quase 1 hora, a primeira dobradiça cedeu com um estalo metálico. Um dos técnicos praguejou baixinho e deu um passo para trás. Depois começou a trabalhar na segunda. Walter podia ouvir a tensão em cada movimento, o giro lento de uma chave inglesa, o rangido fraco de parafusos antigos, as instruções sussurradas entre eles. Finalmente, o homem se levantou. Muito bem, disse ele. Estamos prontos. Rogers fez um gesto para que todos recuassem. Vamos ver o que a história nos deixou. O técnico agarrou a maçaneta e puxou. A princípio, nada aconteceu. Então, com um rangido profundo de metal tensionado, a porta se abriu, liberando uma lufada de ar viciado e terroso. O cheiro era antigo e metálico, misturado com um leve odor de ferrugem e decomposição. Rogers ergueu sua lanterna e apontou para dentro. Por um longo momento, ninguém disse nada. O feixe de luz revelou fileiras de formas escuras, irregulares e cobertas de sujeira. Então, os detalhes se tornaram nítidos. Rifles empilhados lado a lado, seus canos corroídos pela ferrugem. Uma fileira de facas e baionetas dispostas ordenadamente em uma caixa. Caixas de metal com números desbotados estampados. Em um canto, os restos corroídos de granadas e um tubo longo e fino que só poderia ter sido uma bazuca. Walter prendeu a respiração. Meu Deus, sussurrou ele. Rogers aproximou-se, examinando uma das caixas. Armas da Segunda Guerra Mundial, disse ele em voz baixa. Parece que alguém enterrou um arsenal inteiro aqui. Um dos técnicos coletou amostras, removendo a poeira da superfície. Tudo está oxidado, relatou. Sem risco de explosão. São relíquias mortas. Walter encarou o cofre, com a mente a 1000 armas em suas terras. Ele imaginara dinheiro ou talvez lembranças de família, mas não isso. Um túmulo de aço e guerra. Por que alguém esconderia isso aqui? Perguntou, em voz baixa. Rogers balançou a cabeça. Poderia ter sido um estoque temporário, disse ele. Às vezes, quando as bases eram fechadas, equipamentos desapareciam. Os soldados podiam tê-los enterrado, pensando que voltariam para buscá-los. Ou talvez alguém simplesmente não quisesse que fossem encontrados. Ele olhou para Walter. Você fez a coisa certa em nos chamar. Isso poderia ter dado errado se você tivesse tentado abrir sozinho. Walter essentialmente incapaz de desviar ou olhar das armas enferrujadas. A visão deles despertou algo profundo nele, um eco das histórias que seu pai costumava contar sobre homens que nunca voltaram para casa e os fantasmas que deixaram para trás. Os policiais começaram a listar o conteúdo, fotografando cada item e marcando os números de série que ainda eram legíveis. Rogers ficou ao lado de Walter, enquanto o trabalho prosseguia. Sabe, disse ele baixinho, muitas dessas armas foram entregues a unidades da Guarda Nacional locais durante a guerra. Há uma boa chance de que esse arsenal tenha vindo de algum lugar por aqui. Talvez até de alguém ligado à sua família. Walter Franzi o atesta. Sem saber como responder. Meu avô estava aqui naquela época, disse ele. Mas ele nunca falou sobre nada parecido. Rogers olhou para ele com uma leve curiosidade. Às vezes, homens daquela geração mantinham silêncio, disse ele. Talvez ele soubesse. Talvez não. Mas, de qualquer forma, você acabou de descobrir um pedaço da história. No final da tarde, a investigação terminou. Os técnicos embalaram as armas em estojos acolchoados, carregando-as cuidadosamente nos caminhões. Rogers assinou alguns papéis e entregou uma cópia a Walter. Vamos guardar a maior parte disso para análise, disse ele. Mas, uma vez que tudo esteja resolvido, qualquer coisa que esteja segura e legalmente em ordem pode ser devolvida a você, se quiser. Algumas pessoas guardam essas coisas como relíquias de família. Walter olhou para o papel e depois para o espaço vazio onde o cofre estivera. Não sei o que farei com ele, disse baixinho. Não tenha pressa, respondeu Rogers. Você tem uma história e tanto aqui. Quando os caminhões partiram, o sol já se punha no horizonte, tingindo os campos de âmbar. Walter ficou sozinho novamente, sua sombra se estendendo longamente pela pastagem. O chão onde o cofre estivera parecia marcado, uma ferida escura contra a grama dourada. Ele se sentia orgulhoso e inquieto ao mesmo tempo,
como se tivesse perturbado algo antigo e especial. O som do vento ecoava fracamente pela terra, e por um instante ele pensou ter ouvido o eco distante de botas marchando e vozes abafadas se dissipando no solo. Tirou o chapéu e o pressionou contra o peito. Quaisquer que fossem os segredos que sua terra guardava, eles não estavam mais enterrados. Mas a verdade, ele percebeu, muitas vezes vinha com um peso próprio, um fardo silencioso que o tempo não conseguia dissipar completamente. As semanas seguintes transcorreram em meio a uma névoa de reflexão tranquila. A investigação havia terminado, os policiais haviam partido e a terra retornará à sua quietude habitual. Contudo, algo na vida de Walter Green parecia ter mudado para sempre. Ele frequentemente se via atraído de volta ao local onde o cofre fora desenterrado, permanecendo ali por longos períodos, com as mãos apoiadas na cerca, contemplando a terra que outrora ocultara o passado. A terra parecia comum agora, coberta novamente por grama e flores silvestres. Mas Walter sabia que não era mais apenas terra. Era história, memória e sangue. Cada rajada de vento parecia carregar sussurros de outra época. Uma semana após a descoberta, um homem do Museu de História local chegou, apresentando-se como Dr. Samuel Price, um historiador que conhecia muito sobre suprimentos da Segunda Guerra Mundial. Ele ouvirá falar do depósito de armas por meios oficiais e perguntou se poderia falar com Walter. Eles se sentaram juntos na varanda, o sol da tarde aquecendo a madeira enquanto Walter lhe contava tudo o que se lembrava sobre sua família e a história da fazenda. Price ouvia atentamente, anotando em um pequeno caderno de couro, seus olhos brilhando sempre que Walter mencionava uma data ou um nome. O historiador explicou que, durante a década de 1940, aquela parte do Kansas abrigou vários depósitos militares temporários usados para armazenar e transportar suprimentos pelo centro-oeste. Muitos foram desmantelados após a guerra, mas alguns registros estavam incompletos ou desaparecidos. Era possível, disse ele, que um desses depósitos tivesse ficado exatamente no terreno onde hoje se encontra o rancho de Walter. O cofre poderia ser um resquício daquela época, deixado para trás ou escondido propositalmente quando o local foi fechado. Enquanto conversavam, algo na memória de Walter despertou. Uma vaga lembrança de seu pai mencionando soldados acampados na propriedade quando ele era menino. Sempre lhe parecerá uma história fantasiosa, mas agora parecia real. Mais tarde naquela noite, Walter subiu ao sótão, vasculhando caixas antigas cobertas de poeira. Entre as fotos desbotadas e as cartas amareladas, ele encontrou uma pequena bolsa de couro cheia de papéis com cheiro de mofo e tabaco. Dentro, havia vários documentos com o nome de John Green, seu avô, junto com o símbolo do exército. Suas mãos tremeram um pouco enquanto desdobrava uma das páginas. Uma carta datada de 1944, escrita em uma caligrafia cursiva impecável. A carta era curta, endereçada a uma mulher chamada Ellen, que Walter conhecia como sua avó. Falava de incerteza, dever, medo e amor. Se algo acontecer e eu não puder voltar, dizia, deixei para trás o que não pude carregar. Montenho otero seguro, Ellen. Um dia, ela contará a nossa história. Walter leu as palavras repetidas vezes, sentindo uma estranha mistura de tristeza e orgulho crescer em seu peito. Será que seu avô havia enterrado aquele cofre? Será que fazia parte dos suprimentos de sua unidade, escondido quando as ordens chegaram rápido demais para que ele pudesse pegar tudo? O pensamento lhe deu um nó na garganta. Ele imaginou John Green parado naquele mesmo campo, cavando a luz de lanterna, cobrindo a caixa de metal que um dia estaria nas mãos de seu neto. A distância entre eles, medida não em anos, mas em silêncio, de repente pareceu menor. Nos dias seguintes, Walter compartilhou a descoberta com o Dr. Price, que verificou nos registros militares que um cabo chamado John Green havia servido em um grupo de suprimentos estacionado perto de Red Creek em 1944. O nome batia perfeitamente. Price ficou muito animado. Walter permaneceu, em silêncio. Para o historiador, era um pedaço da história perdida. Para Walter, era um fio que o ligava a um homem que ele nunca conhecera, mas de quem agora se sentia mais próximo do que nunca.
O museu pediu para ficar com a maioria das armas para preservação, prometendo que o nome da família de Walter apareceria na exposição. Em troca, ofereceram-lhe alguns itens pequenos, um dos rifles, uma baioneta e a carta, após o devido registro. Walter concordou, sem hesitar. Ele mesmo limpou o rifle, polindo o metal cuidadosamente até que brilhasse um pouco sob a ferrugem. Pendurou-o acima da lareira, ao lado de uma foto emoldurada de seu avô, que encontrara entre as caixas do sótão. A carta, ele colocou em uma caixa de vidro sobre a lareira, onde o sol da tarde pudesse incidir sobre a tinta desbotada. Às vezes, à noite, Walter sentava-se em sua poltrona perto da lareira e lia a carta novamente, traçando cada palavra como se a própria tinta pudesse unir os anos que os separavam. Ele imaginava as mãos do avô escrevendo aquelas linhas, firmes apesar do medo da guerra, esperançosas apesar da incerteza do amanhã. A constatação de que o cofre não era apenas um objeto qualquer, mas uma mensagem de seu próprio sangue, trouxe lágrimas aos seus olhos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que sua solidão não era vazio, mas conexão. Os fantasmas de sua família não haviam desaparecido. Eles estavam esperando, enterrados sob o mesmo solo que os abrigara. Certa noite, enquanto o fogo crepitava suavemente, ele sussurrou: "Você pode descansar agora, vovô. Eu encontrei você." O quarto pareceu mais quente, como se alguém invisível o tivesse ouvido. Nas semanas seguintes, Walter percebeu uma mudança em si mesmo. A rotina de seus dias permanecia a mesma: o gado, as cercas, as manhãs cedo. Mas seu mundo parecia diferente. Ele começou a manter um pequeno caderno, anotando histórias que seu pai costumava contar, aquelas que ele quase havia esquecido. Enviou cópias da carta e das fotos para seus filhos, que agora ligavam com mais frequência, curiosos e orgulhosos. Pela primeira vez em anos, sua casa se encheu de vozes novamente. O passado que antes parecia distante ganhará vida ao seu redor. Contudo, às vezes, quando a noite ficava muito silenciosa e as estrelas se estendiam sobre as planícies, ele saía, ficava parado no campo e olhava para o lugar onde o cofre estivera. Fechava os olhos e imaginava o som dos caminhões, o barulho das botas, o zumbido baixo dos motores de uma guerra que terminara há muito tempo. Os ecos eram fracos, mas reais. Uma parte da terra, uma parte dele. Nesses momentos, ele não se sentia mais sozinho. Era um guardião da memória, a última testemunha de uma promessa enterrada e reencontrada, carregada em seu coração como uma chama silenciosa. Meses se passaram desde a descoberta, e a vida em Red Creek lentamente retornou ao seu ritmo tranquilo. Mas para Walter Green, nada parecia exatamente igual. A história do cofre desenterrado se espalhou para além da pequena cidade do Kansas, chegando aos jornais locais e até mesmo a uma emissora de TV regional. Repórteres vieram conversar com ele. Fotógrafos pediram fotos do local, e professores levaram seus alunos para aprender sobre o inesperado pedaço da história escondido sob a terra. Walter nunca buscou atenção, mas os recebeu a todos com um orgulho discreto. De pé diante dos jovens visitantes, ele falou com simplicidade, sua voz firme e gentil, descrevendo como às vezes a terra se lembra do que as pessoas esquecem. Contou-lhe sobre a guerra, sobre seu avô, John Green, e sobre a carta que permaneceu em silêncio por décadas. As crianças ouviram com os olhos arregalados, seus cadernos abertos, enquanto ele explicava que a história não se encontra apenas nos livros, mas também enterrada nos lugares que chamamos de lar. O museu na cidade vizinha logo inaugurou uma exposição intitulada Ecos sob as Planícies, mostrando as armas recuperadas, fotos e a história da família Green. Quando o curador convidou Walter para a inauguração, ele ficou em frente à vitrine e viu o nome de seu avô escrito sob os artefatos. Por um longo momento, ele ficou sem palavras. O orgulho cresceu em seu peito, mas também uma profunda tristeza. Ele percebeu então que aquela não era apenas uma história sobre guerra ou descoberta. Era sobre conexão, o tipo de conexão que o tempo podia enterrar, mas jamais destruir. De volta ao rancho, Walter decidiu criar um pequeno espaço em sua casa para a memória. No canto da sala de estar,
sob o rifle que ele havia limpado e consertado, construiu uma prateleira simples. Nela, colocou a carta emoldurada, a foto de seu avô e uma pequena caixa de madeira contendo terra do local onde o cofre fora encontrado. Acima de tudo, pendurou uma única placa com os dizeres: para aqueles que vieram antes e para aqueles que se lembram. A exposição não era grande, nem extravagante, mas parecia certa. Era silenciosa, pessoal e honesta, assim como ele. Todas as noites, quando o sol se punha no horizonte, sua luz alaranjada incidia sobre o vidro, e a tinta da velha carta brilhava levemente, como se as palavras ganhassem vida novamente. Às vezes, enquanto Walter se sentava ao lado da lareira, se pegava falando em voz alta, contando ao avô sobre o trabalho do dia, o tempo, o gado. Parecia natural, como se a distância entre eles finalmente tivesse diminuído. O silêncio da casa não parecia mais vazio. Parecia repleto de vozes que ele quase podia ouvir. Com o tempo, as pessoas pararam de ir ao rancho. Os repórteres encontraram novas histórias. A exposição no museu tornou-se apenas mais uma parada nas excursões escolares, e Red Creek voltou à sua calma temporal. Mas Walter manteve a memória viva. Ele cuidou do campo onde o cofre estivera, plantando flores silvestres exatamente no mesmo lugar, transformando-o em um pequeno oásis de cor em meio ao dourado e verde da pradaria. Quando os vizinhos perguntavam por que ele fazia isso, ele simplesmente dizia que era onde o passado repousava. Ele ficava ali à noite, com o chapéu nas mãos, observando o sol se pôr e as sombras se alongarem. O vento que passava pelas flores trazia um sussurro suave, e às vezes ele imaginava que fosse o murmúrio distante de soldados marchando em algum lugar distante, desaparecendo na paz. Anos depois, com a mudança das estações e o envelhecimento de Walter, a história do cofre tornou-se parte da lenda local. As crianças apontavam para o rancho dele quando passavam de bicicleta, contando aos recém-chegados sobre o fazendeiro que encontrara um tesouro da guerra. Walter não as credia. Para ele, não era um tesouro que havia encontrado, mas sim uma lembrança. Numa tarde de outono, muito depois da primeira geada ter tocado os campos, ele sentou-se na varanda, enrolado num cobertor, com o mundo silencioso ao seu redor. As estrelas cintilavam no céu limpo. Em algum lugar à distância, um coiote uivou. Ele pensou na esposa, Mary, no pai, nos homens que lutaram no mundo que ele nunca conheceu, mas ao qual agora se sentia ligado. Pensou na carta do avô, as últimas palavras escritas por um homem que confiara à terra a proteção de sua história. Walter sorriu suavemente. E protegeu, sussurrou. Você tinha razão. A terra se lembrou. Conforme a noite avançava, ele se levantou e caminhou até a beira do campo. A lua estava baixa, lançando uma luz prateada sobre a grama. Ele se ajoelhou e passou os dedos pela terra, fresca e úmida sob seu toque. Naquele instante, sentiu uma paz avassaladora, uma quietude que o penetrou profundamente. Compreendeu que a vida, assim como a terra, guarda o que deixamos para trás: amor, medo, esperança e memória. E um dia ela os devolve àqueles que mais precisam. O vento roçou seu rosto suavemente. Por um instante, ele pensou ter ouvido uma risada fraca, distante, mas familiar, como se viesse de outro tempo. Fechou os olhos e deixou-se envolver pela sensação. Pela manhã, o céu estava pálido e dourado. As flores silvestres balançavam na brisa e os primeiros raios de sol tocaram o rancho Green mais uma vez. Dentro da casa, a carta e o rifle permaneceram onde ele os deixará, banhados por uma luz tranquila. Lá fora, o campo se estendia infinitamente até o horizonte, pacífico e eterno, carregando os ecos de tudo o que fora. A terra contará sua história. Ao fazê-lo, dera a Walter Green a única coisa que ele nem sabia que lhe faltava: um senso de pertencimento a algo maior do que ele mesmo. E, ao amanhecer, Red Creek despertou para mais uma aurora serena, alheia ao fato de que a descoberta de um homem transformará um simples pedaço de terra em um monumento vivo à memória e ao amor. Cada pedaço de terra carrega uma história, mas esta ficará com você para sempre. O que você teria feito no lugar dele? Compartilhe suas ideias e conte-nos de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir,
se inscrever e ficar ligado para mais histórias reais incríveis.